Oi, gente. Boa noite a todos. São 20 horas, 30 minutos. Pontualmente estamos entrando no ar aqui, graças a Deus, com a nossa aula de hoje, do nosso curso de mediunidade. Rogando a proteção do mais alto, rogando a proteção dos amigos espirituais, o incentivo, a inspiração deles, para que o nosso trabalho seja bem feito hoje, como nós temos nos esmerado para fazer. Agradecemos mais uma vez a presença de todos. O Grupo Espírita Guerreiros de Cristo agradece a confiança, agradece a companhia de vocês. Nós já estamos aqui em 9 pessoas na sala, sem muitas delongas, já que a nossa prece já foi feita aqui e o nosso trabalho já está no ar. Passando a palavra aqui para o nosso amigo Paulinho. Seja bem-vindo, Paulinho. Sejam todos bem-vindos. Uma boa aula para todos nós. Muita paz a todos. Eu estarei aqui oculto, mas ajudando, tá bom? Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Essa nossa nona aula desse tema tão importante que diz respeito ao desenvolvimento da mediunidade. Eu não sei se alguém já teve a curiosidade de verificar, mas esse nosso curso nós vamos concluir ele com 23 aulas. Hoje é a nona aula da Evelyn e a nossa, como nós tivemos uma aula de abertura, é o nosso 10º encontro. E hoje nós vamos falar da prece na reunião mediúnica. Mas para a gente falar de prece na reunião mediúnica propriamente dito, antes da gente chegar lá na reunião mediúnica, a gente tem que fazer alguns comentários a respeito de prece, né? O que a gente entende por prece? O que vem a ser uma prece? A prece nada mais é do que aquele apelo que a gente faz que permite com que a gente entre em contato com Deus, nosso Pai, aquele apelo que permite que a gente entre em contato com o nosso Mestre Jesus, é aquele apelo que permite que a gente se coloque em sintonia com os espíritos de luz, com os espíritos superiores, com o objetivo principal de que a gente receba auxílio, com o objetivo de que a gente receba aquela ajuda que nós tanto necessitamos, que nós tanto precisamos. Agora, qual o objetivo da prece? Quais são os objetivos, melhor dizendo? A gente pode fazer uma prece com o objetivo de pedir alguma coisa, um pedido. A gente pode fazer uma prece com o objetivo de agradecer ou com a função de glorificarmos ao nosso Deus, a Deus nosso Pai. E a gente tem que lembrar que na grande maioria das vezes, a gente sempre se utiliza da prece com o objetivo de pedir. A gente está sempre pedindo, constantemente pedindo. E na maioria a gente acaba cometendo o erro de esquecer e agradecer por tudo aquilo que nós já conquistamos na nossa vida. E a gente tem que lembrar que, às vezes, a gente está pedindo e nem sempre aquele nosso pedido é o melhor para nós em determinado momento da nossa vida. E aí, às vezes acontece da gente se esquecer de compreender o não da providência divina. Por quê? Às vezes, aquele remédio amargo, aquela situação difícil que a gente está enfrentando em determinado momento da nossa vida, é justamente o remédio amargo que vai fazer com que a gente melhore. Gente, a gente não pode se voltar de maneira nenhuma contra o não da providência divina quando a gente pedir e não for atendido.
Porque tudo passa por uma questão de merecimento. E nem sempre aquilo que a gente pede, aquilo que a gente merece receber em determinado momento. Agora, o hábito de orar diariamente cria no nosso entorno, cria na nossa volta um campo de força, um campo de energia positivo fantástico. Quando a gente orienta na casa espírita que todos nós, todos os espíritas, devem cultivar o hábito da realização do evangelho no lar, a gente sempre esclarece às pessoas que, quando é realizado o evangelho no lar em uma determinada residência, não é só aquela residência que vai ficar protegida. Muitas das vezes, todo o quarteirão no entorno daquela casa também é beneficiado com as energias positivas, com as energias salutares que os bons espíritos deixam impregnado naquela região. O mesmo acontece conosco, com o hábito da prece. Quando a gente se levanta, fazendo uma prece, nos momentos de dificuldade, em qualquer problema que surja no decorrer do nosso dia, vamos fazer uma prece. E às vezes as pessoas se enganam quando fala-se de prece, achando que a prece tem que ser demorada. Não, achando que a prece tem que ser decorada. Não. O simples fato da gente parar, vai tomar uma água, vai tomar um café no meio do nosso dia, quando a gente está prestes a ter um encontro com um cliente, né, que a gente sabe que vai ser uma conversa difícil, basta que a gente eleve o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Espírito Protetor, rogando auxílio, rogando intuição, para a gente saber como que a gente vai desenvolver, como que a gente vai conduzir aquela conversa. Atendido. A gente é atendido em todas as nossas necessidades, né? Agora, como que a prece chega ao destinatário? Vamos falar assim. Quando eu faço a prece a Deus, quando eu faço uma prece a Jesus, quando eu faço uma prece ao meu espírito protetor, quando eu faço uma prece ao Santo Padre Vítor, um espírito de luz, um espírito boníssimo. Vamos pegar o exemplo do Santo Padre Vítor, que nos garante que, por exemplo, quando eu estou pedindo algo através de uma prece ao Santo Padre Vítor, e se ele já tiver reencarnado, essa prece nossa vai ficar em vão? Vai ficar sem um destinatário, já que no meu pensamento destinatário seria o Santo Padre Vítor? Se ele estiver encarnado, ele não vai receber essas preces. Mas veja bem, o que acontece? Pela força, pela energia do nosso pensamento, dos nossos pedidos, todos os nossos agradecimentos, nossa glorificação, ela viaja através do fluido cósmico universal. O nosso pensamento é a energia mais poderosa que existe no universo. E ela viaja em altíssima velocidade através do fluido cósmico universal, conduzindo aquele impulso de vontade que a gente está tendo naquele instante, e ela vai atingir o destinatário. Agora, vamos lá. Se for Deus, quem vai receber essas preces? Quem vai receber esse nosso pedido? São espíritos responsáveis em atender à vontade de Deus Pai. Quando eu faço uma prece aos bons espíritos, aos espíritos de luz, ao nosso espírito protetor, essa prece ela é recebida pelos espíritos de luz e são reportados a Deus nosso Pai. São reportados ao nosso Mestre Jesus e somos atendidos dentro do nosso merecimento. Aí, voltando à questão da prece realizada ao Santo Padre Vítor, por exemplo. Eu vou fazer uma prece para ele. Ou para qualquer outro santo, para qualquer outro espírito de luz, né?
tido como santo pela Igreja Católica, que são nada mais do que os santos, não são nada mais do que espíritos evoluidíssimos, né, que cumpriram uma missão importantíssima aqui na Terra, muitas vezes aquele espírito tido como santo, ele já está encarnado. E aí, perceber, existe tantos outros, uma legião gigantesca de espíritos encarregados de ver todos esses pedidos endereçados a esses. E dentro do merecimento de cada um, essas pessoas serão atendidas. Agora, quando a gente fala de prece, gente, a concentração é uma condição essencial para prece. Eu sou espírita desde 1999, tá? Estamos aí há 21 anos aí dentro da doutrina espírita. Vim de uma família católica e vou falar rapidinho para vocês. Enquanto eu era católico, confesso para vocês que eu era um católico muito fraco. E por que eu era um católico muito fraco? Acho que eu já nasci, reencarnei, já predestinado a me tornar espírita durante essa encarnação. Eu era um católico fraco porque eu não concordava com os dogmas da Igreja Católica. Eu não concordava com as preces repetidas, aquelas repetições, tal como acontece no terço da Igreja Católica. Por quê? Aqui não existe concentração. Me perdoe aquelas pessoas que têm o hábito de rezar o terço. É só uma opinião minha. Mas eu acho que não tem concentração. Eu lembro dos meus avós, dos meus tios, da minha mãe, que até hoje é católica, né? Mas parece que tem, repetindo aquelas palavras, mas da boca para fora parece que aquilo não sai do coração. E a prece, ela tem que ser sentida, gente. Quando nós realizamos uma prece, a gente está sempre pensando em alguém. A gente está pensando em Deus, a gente endereçando os nossos pedidos a Jesus, a gente está emanando energia e fluido na direção de Deus, nosso Pai, na direção do nosso Mestre Jesus, na direção daquele irmão que já desencarnou. A pessoa vai receber pela força da nossa idade. Aquela pessoa vai receber aquelas energias, esteja ela onde estiver, de acordo com a afinidade, de acordo com a energia, de acordo com a sintonia. Isso é de suma importância. Agora, quais são as maneiras que a gente tem de orar, de fazer a nossa prece? Como eu falei, primeira coisa, a prece ela tem que ser feita de forma muito simples, muito objetiva. A prece ela tem que vir de dentro do nosso coração, ela tem que ter sentimento. E quando a gente prece, quando a gente está em público, a gente tem que fazer uma prece de modo que as demais pessoas que estão conosco naquele recinto possam compreender perfeitamente o objetivo, qual é o pedido que nós estamos fazendo naquele momento. Agora, a gente não pode que quando ocorre uma reunião de pessoas, um grupo de pessoas, seja na casa espírita, seja num culto de uma igreja evangélica, seja numa igreja católica, onde todos estão ali, unidos em pensamento, rezando juntos, aquela prece tem uma ação muito maior. O objetivo das pessoas rezando em conjunto. Quando a prece ela é proferida, realmente vindo de dentro do coração, e as pessoas estando realmente concentradas, a energia que vem daquilo é uma coisa gigante, uma coisa fantástica. Nas reuniões mediúnicas, que é o objetivo da nossa aula, para que serve a prece? A prece, no momento da reunião mediúnica, gente, ela harmoniza o ambiente. A gente sempre pede
aos integrantes da reunião no momento da prece, para que a gente busque de lado as dificuldades do cotidiano, as dificuldades que a gente enfrenta nos momentos de trabalho, do decorrer do nosso dia, para a gente procurar deixar aquilo ali de lado um pouquinho e a gente se concentrar no trabalho que a gente vai desempenhar. E essa prece inicial, na reunião mediúnica, ela é uma manifestação daqueles espíritos que irão se apresentar ao trabalho mediúnico e que serão auxiliados. E essa prece vai auxiliar em muito aqueles espíritos que serão atendidos naquele trabalho daquela noite. E quando a gente fala de prece, gente, aqueles espíritos que estão em sofrimento, esses espíritos que desencarnaram de forma muito abrupta, às vezes vítimas de um acidente, vítimas de suicídio, né? Esses espíritos que desencarnaram estão em sofrimento. Eles precisam muito das nossas preces. Por quê? Eles precisam sentir que alguém se preocupa com eles enquanto ele está em sofrimento e encarnado aqui no planeta Terra. Essa prece lia a eles a voltarem ao caminho correto. Às vezes é um espírito muito rebelde e que está sofrendo. Aquele espírito opressor, gente, é um espírito de sofrimento. Espíritos infelizes, eles infelicitam outras pessoas também. Eles são infelizes. Por isso é que a gente trata o obsessor e o obsediado. Ambos merecem o nosso carinho, ambos merecem a nossa atenção, ambos merecem a nossa prece, merecem o nosso auxílio. Né? A gente sabe, nós já estudamos isso, que todos nós que trabalhamos com reunião mediúnica, nós precisamos fazer uma preparação no dia que antecede, nos momentos que antecedem a nossa reunião mediúnica. E da mesma forma como a gente tem que ter um cuidado especial com o nosso corpo físico no dia da reunião mediúnica, que diz respeito à alimentação, que a gente sabe evitar alimentos muito pesados, evitar a carne dentro do possível, momentos que antecedem a reunião dentro das condições, possibilidades de cada um, a gente fazer um repouso físico, a gente descansar um pouquinho antes de ir para a reunião mediúnica. A gente tem que cuidar do nosso emocional no dia da reunião, ou seja, dentro das possibilidades, evitar aquelas atividades que vai causar muito estresse para a gente no decorrer daquele dia da reunião. Difícil, mas a gente tem que fazer o possível para evitar isso. Aí, prece também faz parte desse paro para a reunião. Nos dias da reunião, a hora que a gente desperta, a hora que a gente acorda, fazer uma prece, já pedir a proteção de Deus, nosso Pai, dos espíritos de luz, dos mentores daquela reunião, para que a gente tenha um dia tranquilo, para que a gente possa chegar no momento da reunião em condições de prestar um bom trabalho. E não que a gente chegue na reunião mediúnica e seja um trabalho a mais aos espíritos de luz, aos trabalhadores daquela casa. Agora, no decorrer do dia, sobretudo aquelas pessoas que são médiums, né, é muito comum o médium sentir a presença de espíritos em sofrimento, que já estão ligados a ele e já predestinados a se manifestarem através da contribuição mediúnica daquele médium no momento da reunião. E aí o que o médium tem que fazer? Primeiro, paciência. Segundo, orar por aquele espírito, fazer uma prece por ele, dialogar com ele, mentalmente passando para aquele espírito as informações que ali na casa dele, no local de trabalho, não é o momento
ideal para que ele possa ser atendido. O momento para o atendimento é na casa espírita, no momento da reunião mediúnica. Aí eu sempre aconselho aquele médium a usar aquela técnica. Saia da onde você estiver, em pensamento, e faz o mesmo caminho que você faria se você fosse de carro ou se você fosse a pé, até chegar na casa espírita. Entra com o espírito pela porta, chega na sala da reunião mediúnica e fala para o espírito: me aguarde, que à noite, no momento da reunião mediúnica, eu estarei aqui para te auxiliar. Isso ajuda muito, ajuda mais. Em conjunto, são técnicas, com a prece, com a paciência, com a conversa que você vai desenvolvendo com o espírito. Isso ajuda muito. E a gente tem que lembrar que aquele espírito se aproxima do médium porque ele precisa muito, porque ele está em sofrimento, porque ele está em desespero. E a forma que a gente tem de auxiliar ele é por aí. Agora, porque a gente tem que iniciar a reunião mediúnica com uma prece. Como todas as atividades, todas as demais atividades da casa espírita são iniciadas com uma prece. A gente tem que lembrar que nós vivemos, estamos encarnados num planeta da categoria de provas e expiações, em fase de transição para um planeta de regeneração, onde ainda a maldade está muito acima da bondade. E, mais uma vez, no decorrer do nosso dia, quantas e quantas dificuldades a gente não acaba enfrentando? Quantos problemas a gente não enfrenta? Problemas emocionais, problemas de trabalho, problemas afetivos, problemas financeiros, doenças. O nosso corpo físico é muito frágil. Então, os integrantes da reunião mediúnica, quando entram na casa espírita, muitas vezes a gente ainda traz conosco todas essas dificuldades que a gente teve no decorrer do dia. Aí a prece serve para acalmar os nossos ânimos, fortalecer a nossa concentração no trabalho que a gente vai desempenhar. Os irmãos falam para a gente que, muitas das vezes, um ou outro integrante, componente da reunião mediúnica encarnado, ele chega com um estado de vibração tão ruim que muitas vezes os espíritos têm que ensacar para que a energia vibracional dela no decorrer da reunião não atrapalhe todo o conjunto do trabalho. Então, às vezes, a gente chegar na reunião única com muito estresse, nervosismo, muitas dificuldades, nós somos meio que bloqueados da reunião para que a nossa energia não contamine os demais integrantes da reunião e atrapalhe todo o trabalho que foi programado pela espiritualidade. Outro detalhe da prece, gente, é que ela é um instrumento poderosíssimo pro orientador, pro esclarecedor, que está trabalhando no sentido de auxiliar aquele espírito que está se manifestando. Se o espírito está muito rebelde, se o espírito está querendo brigar, está querendo xingar, se ele está querendo só prejudicar, bater, a gente vai conversando com aquele espírito, envolvendo um diálogo, e em determinado momento, quando a gente vê que ele abriu uma brecha que seja, a gente entra com a prece. Mesmo que o espírito fique blasfemando, falando que quer aceitar aquela prece, que não acredita em Jesus, que não acredita em Deus, mas a gente fazendo aquela prece,
a gente vai tocar o coração dele. E a gente tem que lembrar que todos nós, sem exceção, aquele que é bom ou aquele que é ruim, traz consigo uma ideia inata da presença de Deus, nosso Pai. Todos nós nascemos, todos nós somos filhos de um único Pai, que é Deus. Então a ideia de Deus, por mais que a pessoa, por mais que o Espírito fale que não acredite, mas lá no fundo do seu coração, ele sabe da existência de Deus, nosso Pai. E a pressa auxilia e muito a amolecer aquele coração que em forma de pedra. Aí a Evelyn fala para a gente, ainda dentro do desenvolvimento mediúnico, daquele contato, que é justamente a terceira fase, que o médium que tem desenvolvimento tem que ter no que diz respeito à presença daquele mentor, daquele espírito que vai trabalhar com aquele médium, às vezes no decorrer de todo o restante da sua vida. Porque todos os médiuns têm um mentor. Todos os médiuns têm um espírito que está ali com ele, que está ali auxiliando ele nessa questão da mediunidade. E aí, nessa fase de contato, o médium, nas reuniões de desenvolvimento prático mediúnico, o médium sente sensações da presença do espírito, da presença daquele mentor espiritual, sem que nesse momento haja comunicação, sem que haja manifestação. Mas o mentor está ali do lado. O mentor está se fazendo presente para que o médium possa sentir a sua presença, sentir a sua energia. E o médium, nesse momento, ele sente algumas sensações no corpo físico. Ele sente movimentos involuntários dos olhos, ele sente formigamento nas mãos, ele sente choque nos braços, inchaço na mão, às vezes alguns ruídos no ouvido e algumas outras sensações. Às vezes sente sono, começa a abrir a boca. São sensações provocadas pela energia daquele espírito que está ali ao seu lado. E tudo isso não passa de treinamento. Muitos médiuns, às vezes, relatam esses sintomas a partir do momento que ele ingressou numa reunião mediúnica e começou a desenvolver a sua mediunidade. Às vezes relata, até com certo desespero, que esses sintomas físicos, essas sensações, ele pode sentir isso fora do centro, fora da reunião mediúnica. E às vezes ele se assusta. Aí ele chega na reunião mediúnica e reclama, e fala que não quer mais sentir aquilo fora da casa espírita. Às vezes ele é ludibriado, falando algumas outras doutrinas religiosas falam para ele que vai trancar a mediunidade dele, como se isso fosse possível. Ninguém se torna médium. Nós nascemos médium. A mediunidade é uma condição física. Então, esses sintomas, eles tendem a se agravar num primeiro momento, até que, com o desenvolvimento da mediunidade, com a educação mediúnica, esses sentimentos eles vão diminuindo, essa sensação vai diminuindo, é que elas fiquem canalizadas única e exclusivamente nas reuniões mediúnicas. O objetivo do desenvolvimento da mediunidade é esse: fazer com que o médium tenha uma vida plena, uma vida saudável, uma vida normal, onde ele possa realizar o trabalho mediúnico, a missão, porque você viu como médium é uma missão, mas dentro
da casa espírita dentro das reuniões. Ok? Silvia, era isso que eu tinha para falar hoje. Alguém tem algum comentário, tem alguma pergunta que queira fazer? Paulinho, tem aí algumas considerações no chat que o pessoal falou a respeito da prece, né? Harmonizar o ambiente. Então, está tudo muito de acordo aí com o que você disse durante o trabalho. Muito bom. Pois é, essa aula é uma aula muito tranquila, né? E todos nós já estamos plenamente acostumados aí com o desenvolvimento com a utilização da prece no nosso trabalho que a gente desempenha nas casas espíritas, né? É, isso aí. Bom, pessoal, não tem mais nenhuma consideração aí. Aqui no grupo também está tudo quietinho. Eu, então, com o Paulinho, vamos encerrar aqui o nosso encontro de hoje. Lembrando que eu já publiquei lá a matéria da nossa próxima aula, tá? Ela será sobre a mediunidade ainda. Espera lá que eu vou... Aqui. Um momentinho só. E já para a próxima semana, nossa aula 10. Tá? Evelyn, 11 nossa aqui. Tá? Então, na outra semana, nos encontraremos, vamos estudar, achei aqui, classificação da mediunidade e efeitos físicos. Então, muito importante é, hoje em dia, uma mediunidade rara, né, Paulinho? Mais rara, não é muito comum mais as mediunidades de efeitos físicos, as materializações, mas nós temos que conhecer tudo se a gente quer ser um bom espírita, não é verdade? É isso aí, Paulinho? É isso aí. Gente, obrigado pela presença de todos. Certinho. Então, nós vamos encerrando aqui, agradecendo a presença de vocês, lembrando que enquanto vocês estavam aí prestando atenção na aula, a nossa Rádio Espírita já está no ar, com o material desta noite, reprisando parte do que foi passado durante a manhã. Agradeço a preferência de vocês aí pela nossa Casa Espírita, o carinho de vocês conosco durante esses nossos treinamentos, esses nossos estudos. A pandemia nos abriu essa possibilidade, né? Fechou as nossas casas temporariamente, mas abriu os nossos corações para as conexões virtuais e o nosso trabalho continua da mesma forma. Obrigado a vocês, em nome do Grupo Espírita Guerreiro de Cristo. Vamos encerrar por aqui, pedindo que não se esqueçam de clicar aí no telefone vermelho para sair da reunião, para que a gente possa encerrar a gravação e postar já já o link para vocês, tá bom? Obrigado a todos, obrigado a Jesus, aos amigos espirituais, que nós possamos encerrar em paz. Muito boa noite a todos, muita paz, muito carinho. Até mais.